Ele revela o seu caráter. Porque é muito forte isso que eu vou dizer, mas quando você defende algo e age de maneira absolutamente incoerente àquilo que defende, isso pode revelar um problema de caráter. Vamos falar um pouco a respeito de um assunto que está sendo pouco falado nas redes sociais, dentro do contexto evangélico, mas fora o negócio está explodindo. Mas antes eu tenho uma pergunta para você, meu amigo. O que acontece quando você mistura bilhões com igreja? É exatamente o que aconteceu com o cunhado do dono do Banco Master, o tal de pastor Zetel. Inclusive foi pastor do Bola de Neve, né? E quando se fala de um assunto de um cara que já foi pastor e está preso hoje por causa de dinheiro, não tem como ignorar um caso desse. Por quê? Para você entender, cara, durante anos os púlpitos das igrejas foram usados por pessoas desse tipo aí, para falar de santidade, falar de caráter, falar de moral cristã. Esse próprio aí fez discursos inflamados sobre família, sobre fé, sobre vida correta, sobre a verdade. Ele revela o seu caráter. Porque é muito forte isso que eu vou dizer, mas quando você defende algo e age de maneira absolutamente incoerente àquilo que defende, isso pode revelar um problema de caráter. O testemunho, ele demonstra a sua postura diante do Evangelho. Porque se eu me declaro cristão e eu me torno um testemunho vivo do que Jesus fez na minha vida e é capaz de fazer na vida de cada pessoa alcançada por Ele, se eu me porto de uma maneira coerente com o que eu defendo, eu estou revelando que eu encaro o Evangelho de Jesus Cristo com absoluta seriedade e que por esta razão o meu caráter está alinhado com o caráter de Jesus, porque eu vivo aquilo que eu prego. Esse mesmo nome aí aparece em outra posição agora bem diferente, meus amigos, dentro de uma investigação criminal de proporção bilionária, que no meu modo de entender é o maior escândalo envolvendo a política brasileira, nomes do alto escalão brasileiro. E não é surpresa, né? Afinal, vivemos num país corrupto. Mas quando se trata de uma figura do meio evangélico envolvida, nós precisamos ligar o alerta. E é exatamente isso que eu estou tentando fazer aqui no vídeo de hoje. As notícias que saíram agora é que a Polícia Federal prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro, que é o cunhado desse pastor Zetel, né? E juntamente o próprio Zetel, o pastor Fabiano Zetel, da Igreja Lagoinha, que era empresário e advogado, né? E agora ex-pastor, né? Mais um ex aí. E a operação, segundo as informações, investiga um esquema que envolve fraude financeira, lavagem de dinheiro e organização criminosa associado ao Banco Master. E segundo as investigações, esse tal do Zetel não era apenas um parente do banqueiro, não era apenas o cunhado do banqueiro. A investigação está apontando esse pastor como operador financeiro do grupo. E detalhe, meus amigos, apontado também como envolvido em ações de intimidação contra críticos do esquema do Master. Ou seja, ajudava a arquitetar ideias para afastar pessoas que para eles eram vistas como alguém perigoso, alguém que poderia estragar o plano. E diante disso tudo, cara, fica uma pergunta não só na esfera jurídica aqui, mas você lendo, fica um questionamento. E a moral que esse cara pregou esses anos todos em cima de um púlpito? Porque durante anos, esse líder aí, né, esse pastor, que é bom deixar claro que ele era pastor, pregador, só você procurar na internet que você vai encontrar. Durante anos, cara, esse cidadão circulou dentro do contexto, pregando, palestrando, orando, ou seja, em outras palavras, enganando enquanto paralelamente estava dentro de um contexto totalmente imoral e criminoso.
E agora o pregador, né, acaba virando investigado da polícia, está preso, o discurso de moralidade aí vira simplesmente um objeto questionado pelo público, e a fé de milhares de pessoas que ouviram as mensagens dele fica no meio de um terremoto de questionamentos, frustrações, e depois nós aqui é que somos o culpado de existir tantos desigrejados pelo Brasil afora. E isso tudo você pode perceber, tem poucos comentando, poucos tentando alertar você. Por quê? Porque isso aqui, cara, não é uma simples crise, mas sim isso aqui expõe uma crise que poucos têm coragem, né, no meio evangélico, têm coragem de falar, evitam discutir ou expor, porque nós sabemos que a grande maioria estão com o mesmo propósito, grana, e não importa a maneira. Um se envolve na política, pega grana de político, outros, né, acabam aprendendo a arrancar dinheiro com a lavagem cerebral, induzindo o povo a esse contexto. Não importa a maneira, esse que escolheu se envolver com um banco que era totalmente farsa. E eu digo uma coisa para você, quando um líder religioso evangélico, ele caminha entre igreja, negócios, e é bom deixar claro, negócios milionários, transitam nos bastidores da política, o risco é muito claro, porque nessas alturas, para ele, a fé, você, é só mais um número, ou seja, a fé virou simplesmente um capital social muito bem reconhecido dentro do contexto a qual eles estão inseridos, busca por poder. E um outro ponto que não podemos ignorar, cara, um dos envolvidos no caso aí morreu dentro da prisão. Você deve ter lido a notícia. Em uma circunstância que levanta uma suspeita gigantesca, né? E estão alimentando algumas teorias aí de queima de arquivo nos bastidores desse escândalo, porque tem nomes poderosos envolvidos, envolve bilhões de reais. E quando, guarde o que eu vou te falar, o dinheiro e a política se encontram com a verdade, no final das contas, sempre vai virar a verdade em si, vai acabar virando uma vítima. Queima de arquivo. É o que eu acho. E o lamentável disso tudo para o meio evangélico é que tem um pastor envolvido nesse contexto todo também. E para você que talvez está se questionando aí, talvez, cara, a reflexão aqui desse vídeo não seja só sobre o banqueiro ou a investigação policial que está sendo feita, né? Talvez seja sobre o pastor que está preso também, aí, o cunhado do dono do banco, mas talvez seja sobre a igreja a qual você congrega, a qual você chama de igreja. Sobre o tipo de liderança que constrói-se nesse meio quando a fama está envolvida, a influência está envolvida, quando o dinheiro começa a aparecer e caminhar mais rápido do que o próprio caráter da pessoa. Talvez seja sobre isso. E quando tudo desmorona, a farsa é desmascarada, no final das contas o dano, o prejuízo não é só financeiro, é espiritual, é moral, é coletivo, é falta de confiança dos próprios fiéis com as suas lideranças? Ou você acha que a Igreja Lagoinha está tudo bem com seus membros? Tem muitos membros desconfiados com a Igreja Lagoinha, porque até o presidente, o pastor responsável, o André Valadão, foi citado nessa CPMI. Afinal, tinha uma proximidade muito grande com o dono do Banco Master. Nessas alturas, eu só deixo um conselho para você, cara. Questione, dentro desse contexto aqui do Zetel, né? Quem realmente estava pregando o evangelho quando você viu ele ministrando? Quem estava apenas ali usando o contexto do evangelho como palco? Dentro disso, volto a falar, o contexto chamado igreja, as instituições religiosas hoje, é um reduto de esconderijo, é o local mais apropriado para os camaleões da maldade, do contexto de bandidagem estar camuflado. E o pior de tudo, amado pela própria liderança, porque a bufunfa no final do mês é grande da parte do irmão que está ali fingindo ser o que nunca foi, inclusive escalando dentro da hierarquia eclesiástica cargos
mais altos possível. Ao exemplo desse Zetel, um pastor, foi pastor no Bola de Neve, foi pastor dentro da própria Lagoinha, pregando pelo Brasil afora, conferências e mais conferências, e paralelamente dentro de um esquema sujo, aonde a sua própria avó, o seu próprio pai, talvez, dependendo da idade, a sua mãe, foram lesados com a contribuição de um homem que se passou por homem de Deus, talvez até orando por aquele próprio que ele estava arrancando dinheiro. Dá para acreditar, cara, que o evangelho no Brasil chegou a esse nível? Eu vou parar por aqui porque não dá para continuar, teria muita coisa para falar. Mas esse é um assunto que eu achei relevante trazer aqui, porque poucos estão falando agora, por último, dessa prisão desse pastor que está preso, está sendo investigado e pode ter certeza que tem muita coisa ainda para vir à tona. Mas pouco se fala, inclusive o próprio pastor dele, né, o pastor André Valadão, está pianinho nessas alturas. Encerro por aqui. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário que é importante. Se você não concorda, meu amigo, também comenta, deixa o seu joinha que ajuda muito. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.